Oi, gente, estamos aqui novamente para falar sobre o segundo edital que foi lançado para a distribuição do Fundo Municipal de Cultura de Descalvado em 2023, que é o edital da Secretaria de Educação e Cultura, número 31 de 2023. Ele é um edital de chamamento público para premiar projetos artísticos e culturais inéditos em diversas linguagens. Então, esse edital aqui é para quem quer fazer um projeto novo, um projeto que ainda não existe. Quero fazer um espetáculo novo, quero fazer uma nova obra de artes visuais, quero publicar um livro, quero fazer uma gravação, um audiovisual, enfim, certo? É um projeto inédito em todos os segmentos culturais que a gente tem no município. Como a gente já falou no outro vídeo, para se inscrever nesse edital é preciso ter um CNPJ. Então é preciso ou ser MEI, microempreendedor individual, ou ter outras empresas, associações que tenham um CNPJ que possa receber. E por isso os documentos de inscrição que estão aqui, eles falam dessa pessoa jurídica, então não são documentos de pessoas físicas, são documentos de pessoas jurídicas. É bem importante ficar atento a fazer essa documentação, a retirar essa documentação com antecedência, lembrando que o edital vai até dia 8 de novembro, a inscrição. Só que a inscrição é por envelope, ela não é online. Então, você tem que entregar o envelope com a sua inscrição de projeto até às 5 da tarde lá no prédio da Secretaria de Educação e Cultura. Não, mas como é um edital que prevê um projeto, ao contrário do edital anterior que a gente viu que era uma oficina, né? Aqui a gente vê um projeto, então eu vou ter uma ficha técnica ampla. A dica que a gente dá para as pessoas de Descalvado que queiram fazer seus projetos, mas não tenham alguma pessoa jurídica estabelecida, é que se reúnam, se agrupem, façam parcerias com quem tem essas pessoas jurídicas, para que essa pessoa jurídica possa ser a proponente e aí todos os demais da ficha técnica executarem o projeto, certo? Nessa ficha técnica, não é obrigatório que todo mundo que participa do projeto seja de Descalvado, mas a maioria tem que ser. Tem cerca de 80%, ao menos 80%, da ficha técnica deve residir ou atuar em Descalvado comprovadamente. Isso é importante porque esse é um edital municipal. O recurso é municipal e a ideia é fomentar o município. Tá? Então, embora a gente saiba que precise de profissionais de fora, esse edital específico vai privilegiar os profissionais de Descalvado ou que atuam em Descalvado. Então, como já dito, esse edital vai selecionar projetos inéditos para serem executados mais ou menos de novembro, final de novembro, quando saírem os resultados e saírem os pagamentos, até dia 31 de março. É muito importante que os proponentes fiquem atentos, porque esses editais, eles têm uma duração curta. A prestação de contas tem que ser feita até dia 31 de março, então o projeto tem que estar terminado até dia 31 de março. Quero propor um espetáculo, quero propor uma gravação de videoclipe, uma publicação de livro. Pode propor, mas tem que considerar o prazo de término até dia 31. Caso chegue no prazo final e não tenha sido concluído o projeto, tem uma cláusula do edital que diz que é obrigatório devolver integralmente o dinheiro que foi investido, né? O dinheiro que foi. Então é bem importante ficar ligado nessa questão do prazo quando for propor o projeto. É um projeto inédito, é importante que a gente coloque o que a gente quer fazer, o que a gente quer executar, é um show, o que eu quero executar, mas precisa conciliar esse desejo de execução com o prazo possível e também com o valor. O edital vai selecionar 4 projetos e cada projeto vai receber o valor de R$9.000 para sua execução. É um valor baixo, considerando um projeto artístico. A ideia é que a gente consiga realizar um pequeno projeto, né? Que os proponentes consigam realizar um pequeno projeto inédito num prazo curto e possivelmente a ficha técnica também vai ficar um pouco reduzida. Considerem o valor que esse edital propõe para cada projeto e o prazo de execução para fazer a proposta.
Não adianta fazer propostas imensas que não vão poder ser executadas ou que vão remunerar muito mal as pessoas envolvidas. Lembrando que se o meu projeto é uma oficina, não é nesse edital que eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever no outro, que a gente já publicou o vídeo aqui, que é o edital número 30 de 2023. Esse edital é para quem vai fazer um projeto novo, é um projeto inédito, tá? E isso precisa ser descrito na nossa ficha de inscrição. Então, a nossa ficha de inscrição do edital, ela precisa ser impressa ou preenchida digitalmente, mas de alguma maneira vai ter que imprimir para colocar junto no envelope com a documentação e entregar lá na Secretaria de Educação e Cultura. Na primeira etapa, a gente tem os dados do CNPJ, da razão social, e na etapa seguinte, a gente tem os dados do responsável pela pessoa jurídica. No caso de MEI, a gente vai ter ali uma repetição de dados, mas mesmo assim preencham repetindo. Em seguida vem o currículo artístico do proponente, da pessoa que tem a titularidade do CNPJ, tá? Esse currículo, ele vai atestar as realizações na área das artes e cultura, principalmente na área que você está pleiteando seu projeto. Então, é bem importante que esse currículo traga as realizações artísticas, os cursos, as participações em evento, tudo que tiver disponível, coloca nesse currículo. No edital ainda pede que esse currículo seja documentado, então coloca link, pode colocar link de acesso à notícia, fotografia. Depois a gente vai para a descrição do projeto, que aí é a parte 3 da ficha de inscrição. Então tem lá, projeto técnico. Vocês vão colocar o título do projeto, da proposta de vocês. Esse é um título, vocês colocam o título que vocês quiserem, mas é importante que o título dê uma dimensão do que vai ser desenvolvido lá pra frente, tá? Que ele dê uma resumida, que ele introduza de alguma maneira. Lembrem que todos esses materiais vão ser lidos por uma comissão de seleção. Então, são esses materiais que vão ser avaliados quanto à qualidade, à possibilidade de realização. Então, é muito importante tomar cuidado com eles. No segundo ponto, que é a área modalidade, a gente, como esse edital é para todos os segmentos artísticos, aqui você vai descrever qual é a área modalidade que você vai desenvolver seu projeto. Se eu quero publicar um livro, minha área é literatura. Se eu quero fazer uma sequência de videogame, eu vou colocar. Se eu quero fazer um espetáculo teatral, eu coloco. Então, é só citar. Depois, no ponto 3, é que você vai descrever qual é o projeto, qual é a proposta. E aí, não precisa ser uma descrição gigantesca, mesmo porque é um projeto, ele ainda não existe, né? Mas ela precisa comunicar quais as intenções. Então, são descrições objetivas, mas que comuniquem o que você quer fazer. Por exemplo, quero montar uma apresentação musical com 4 integrantes que vão estudar tais e tais músicas, ou não são músicas previamente estudadas, é um repertório autoral. Vou explicar tudo isso. E no final vamos nos apresentar em tal lugar, que é a nossa proposta. Pronto, descreveu o projeto, tá? No ponto 4 vem qual é o público-alvo do projeto. Se existir um público-alvo determinado, é importante que coloque. Se existir alguma censura, alguma classificação indicativa etária no projeto, é importante colocar aqui. Se for um público geral amplo, aberto, é importante colocar aqui também, tá? No ponto 5 é a ficha técnica. No outro edital, a gente comentou que na ficha técnica talvez não tivesse, seria raro ter outras pessoas, porque a gente está falando de oficina. Nesse projeto, a ficha técnica vai dividir as funções. E a ficha técnica vai evidenciar também se 80% dos participantes são ou não de Descalvado. Ou atuam em Descalvado, né? Não precisa residir necessariamente, mas precisa atuar culturalmente em Descalvado. Na ficha técnica a gente tem o nome e a função que vai ser executada. Eu sou proponente do projeto e eu vou executar o projeto. Coloca na ficha técnica também. Qual é a função que você vai executar nesse projeto? É importante relacionar todos os nomes e funções profissionais que são relevantes e pensem já na remuneração. São 9.000 para realizar esse projeto, contando gasto com material, direito autoral no caso de reprodução de música, enfim, reprodução de imagem.
Então, precisa ser levado em consideração que esses profissionais, assim como os materiais e todos os gastos do projeto, precisam ser cobertos por R$ 9.000. Em seguida vem o currículo resumido dos artistas e trabalhadores envolvidos no projeto. Gente, é resumido mesmo, tá? Coloca o nominho de quem tá e qual é a atuação artística dessas pessoas. De novo, a gente sabe que em Descalvado tem muita gente que trabalha com arte, mas também trabalha com outras coisas, tem outras funções, outras áreas de estudo. Nesse currículo resumido, foquem nas atividades artístico-culturais. É aqui nessa descrição do currículo artístico de quem está envolvido que vai citar se reside ou não em Descalvado. Caso a pessoa não resida e não atue culturalmente em Descalvado, aí coloca lá, cita que a pessoa não é do município. E aí a gente já vai para o ponto 4, que é o plano de trabalho. Isso é diferente lá da ficha de inscrição do edital número 30, tá? Porque agora a gente está falando de um projeto e para ser avaliada a execução desse projeto, se ele é executável, né? Se ele é viável, a gente precisa entender qual é a proposta dividida aí nesse tempo, que a gente tem, que é um tempo muito curto. Então, o período de execução, a gente pode considerar que vai ser de final de novembro, início de dezembro, até dia 31 de março de 2024. Não pode passar do dia 31 de março de 2024. Esse é o primeiro ponto a ser preenchido. O segundo ponto a ser preenchido são as ações ou as etapas e qual período que ela vai ser desenvolvida. Nessa ação-etapa, dividam todo o trajeto de vocês em ações objetivas e pontuais. Eu dei o exemplo lá do show, né? Então, quais ações eu poderia colocar para a execução desse show? Primeiro, organizar o grupo de artistas. Primeira ação. Que período que eu vou fazer isso? Logo no mês 1, logo no primeiro mês, que é dezembro. Qual é a minha meta? Reunir artistas de Descalvado. Aí você diz qual é a sua meta, bem sucinto, tá? Etapa 2, estudar tal repertório. Período mês, coloco lá, vai ser do mês 2 até o mês 3. Qual é a meta? A meta é ensaiar e memorizar e aprimorar o repertório. Depois, meta 3, né? Etapa 3, desculpa. Apresentar isso na praça. Qual é o período? Qual é o mês que isso vai acontecer? Vai acontecer em fevereiro. Então eu coloco lá, período mês, fevereiro, meta, apresentar para tantas pessoas na praça, certo? As ações e as etapas, elas não precisam ser tão floreadas assim, mas é interessante que vocês coloquem ações e etapas que permitam à comissão de seleção entender qual vai ser o caminho que o projeto vai usar para chegar no seu resultado final, para chegar na sua intenção final. Lembrando que aqui essa parte de meta, às vezes a gente fica um pouco confuso, né? A meta é aquilo que você quer alcançar. Então, a sua ação é o que você vai fazer, o período é quando você vai fazer e a meta é o que você quer com isso, com essa etapa, né? Ela pode ser quantitativa, então, minha meta para apresentação na praça é tantas pessoas assistindo. Ou ela pode ser qualitativa, apresentar para as pessoas na praça. Isso fica a cargo do projeto de cada um. O ponto 3 do plano de trabalho é o plano de aplicação. Ele é um plano financeiro. É mais ou menos, porque não é obrigatório seguir isso, já que imprevistos acontecem, mas isso vai ser avaliado como parte, tá, do projeto, mais ou menos quanto que você vai dedicar do valor de R$ 9.000 para cada um desses itens. Então, você está pensando em locação de imóvel para a realização do seu projeto? Não, de jeito nenhum. Tarja. Não vai ter locação de imóveis, ou R$ 0, não vai ter nenhum aporte financeiro dedicado para isso. Você vai fazer uma locação de iluminação para o show? Sim, então você vai aqui em locação diversa. Quanto que custa uma locação de iluminação para um show? Aí você vai colocar mais ou menos quanto que é.
E quanto que eu vou gastar com os artistas? Aí você vai lá nos recursos humanos. Além de artista, tem os técnicos que vão montar o som, eles também são remunerados. Recursos humanos. Se eu for usar outros materiais de consumo, né? Por exemplo, papel, materiais diversos para fazer cenário, costureira e tal. Então aí a gente vai colocando aqui outros materiais de consumo se for material, outros serviços de terceiro se eu for contratar outros serviços, né? Por exemplo, costura e tal. Beleza? Tem aqui uma série de despesas para orientar. Se faltar alguma despesa, aí pode acrescentar, mas essas categorias, elas procuram abarcar as categorias gerais de um projeto. E a gente termina a ficha de inscrição com a assinatura do proponente. O proponente tem que assinar essa ficha dizendo que as informações ali que estão constando ali, elas são verídicas. Para finalizar, junto no envelope, então lembrando, no envelope da ficha de inscrição, tem que ter essa ficha que a gente está falando como preencher, é ela que vai trazer tudo sobre o projeto de vocês, então tem que preencher com carinho, tem que ler, tá? Vou colocar a documentação do CNPJ, todos aqueles documentos que a gente viu aí na imagem que são solicitados, e vou colocar esse documento aqui que é o anexo 3, que é uma declaração que eu preciso preencher, dizendo que eu tô ciente do conteúdo do edital. Esse é o proponente que preenche, tá? Não é a ficha técnica toda, é a pessoa que vai propor o projeto. Tô ciente do conteúdo do edital, tô ciente que qualquer problema que venha acontecer é de minha responsabilidade. Como assim problema? Dá um exemplo, fiz um espetáculo, usei uma música que é de direito autoral de alguém. De quem é a responsabilidade de pagar esse direito autoral? É minha, do proponente, não é da prefeitura. Então, esse documento, ele traz essa questão, né, de ciência do proponente sobre o conteúdo do edital. Para estar ciente, é importante ler, tá? Aqui a gente está fazendo um comentário bem superficial, mas é importante ler. Uma coisa importante desse edital é que eu não posso ser premiado nele e em outros editais do fundo. Então, a ideia é descentralizar esse recurso, né? Então, quem se inscreveu lá no edital de oficina pode se inscrever nesse edital de projeto inédito. Pensem que a documentação da pessoa jurídica já vai estar pronta. Então, pode se inscrever em quantos editais vocês quiserem. Mas, caso seja contemplado nos dois, tem que escolher apenas um. Certo? É isso, e a gente volta em breve com a leitura do último edital. Se inscrevam, compartilhem, façam isso chegar para o maior número de pessoas possível. Até lá!